E aí, crianças, tudo bem? Vamos lá? A ideia é fazer um remake de alguns vídeos de fluidoterapia, soroterapia, que eu já tinha iniciado e que eu nunca terminei por causa do meu TDAH, para falar sobre estratégias de como é que você utiliza a terapia intravenosa para fornecimento de diversos tipos de soluções cristalóides ou coloides para tentar tratar o paciente. Então, eu até tinha deixado, assim, essa uma situação clínica, você está aqui, e aqui está chegando o seu paciente, e ele claramente não está bem. E aí você vai se perguntar sempre se o seu paciente precisa de um sorinho. Faz parte da estratégia terapêutica a administração de uma série de medicações por via intravenosa, inclusive a soroterapia. Então, todo paciente agudo ou todo paciente agudamente doente potencialmente vai precisar da administração de fluidos intravenosos, de soro intravenoso. E essa necessidade vai se dar por 4 situações clínicas comuns. Este paciente vai precisar de soro porque ele está hipovolêmico. Este paciente vai precisar de soro porque ele tem um problema mais complexo e necessita de correção eletrolítica ou redistribuição de fluidos nos diferentes compartimentos corporais. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Então eu tenho a correção e a redistribuição do fluido. E eu tenho o que a gente chama de soro de manutenção, que é o soro para o paciente que está impedido de ser hidratado por via oral. Por exemplo, o soro do cara que vai para o pré-operatório. Ele vai ter que operar, ele tem que ficar dieta zero, e eu coloco um soro, mantendo as necessidades básicas de água e eletrólitos e glicose que ele precisa antes de chegar o momento de ser operado, certo? Então tá, eu tenho uma série de situações que eu tenho que utilizar. E você tem que ter muita clareza em dizer qual é essa situação do seu paciente. Não se coloca soro por colocar. Eu coloquei a palavra sorinho justamente para dizer o seguinte: nunca é só um soro. A gente tem que entender que um soro, um fluido intravenoso, administrado de forma não indicada, inadequada, vai provocar complicações, vai provocar piora do problema inicial, vai atrapalhar a sua investigação. Então, é necessário que vocês entendam como é que isso funciona, porque a soroterapia é uma intervenção terapêutica, como é qualquer outra intervenção terapêutica intravenosa que você vai fazer, ou via oral que você vai fazer. Toda ação médica ela tem um potencial de iatrogenia e erro que produz mais problemas. E a gente não quer produzir mais problemas. A gente quer resolver problemas. Ok? Então, olha só. Para eu poder entender isso aqui, essa noção aqui precisa estar muito clara para vocês. Então, não basta responder se o paciente precisa de soro ou não precisa de soro. Uma vez que você decide que ele precisa de soro, você tem que decidir que tipo de soro, quanto de soro e com qual velocidade você vai administrar esse soro intravenoso. E para isso você precisa conhecer, basicamente, as forças que regem a distribuição da água no corpo. E como é que ela se distribui nos diferentes compartimentos corporais. Então vamos lá. Primeiro, 60% do peso de um homem adulto é feito de água, ok?
Então, a água é muito importante para a homeostase do corpo. Então, 60% do peso corporal é de água. No caso de mulher, é 50%. Então, vou deixar essa informação aqui, ó, 50% em mulheres. Desses 60%, 40% dessa água vai estar dentro da célula e 20% fora da célula. Tá vendo que eu pintei de azul aqui para dizer que está dentro da célula. E aqui eu pintei de azul fora da célula para dizer que está no compartimento extracelular. Então, grande parte dessa água está dentro da célula e a menor parte está fora da célula. Esta menor parte, 20%, se divide em grande parte dele está no interstício e uma pequena parte no intravascular, né? Então, aqui, vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem, ó. Aqui estão os 3 compartimentos, ó. Intracelular, extracelular intersticial, extracelular e intravascular, ok? Intravascular, interstício, intracelular, tá? Bom, deixa eu pôr mais claro aqui. Sai fora, Frida, porra. Tu já tá enchendo o saco, caralho. Não. Tá quieto. Eu tô dando aula, cara. Então vamos lá, ó. Eu tenho os 3 compartimentos. Então, geralmente eu vou usar esse compartimento intravascular para entregar água, né? Então é por aqui que eu vou fazer a minha Nossa, tá feio. Vamos botar uma fonte menor. Vamos diminuir aqui para 8, acho que tá bom. Administração de fluidos IV. Então, eu vou jogar um fluido aqui intravenoso, uma veia periférica do braço, e esse fluido vai se distribuir por esses 3 compartimentos. Parte vai ficar aqui dentro do vaso, parte vai para o interstício, parte vai para dentro da célula. E quem é que manda nessas... Quais são as forças que mandam, que regem aonde a água está? Então vamos lá. Dentro do intravascular, essa interface entre o intravascular e o interstício, daqui ou para cá, ok? Aqui dentro do intravascular, eu tenho as forças de Frank-Starling. Frank-Starling. Ok? Tá ficando bonitinho, né? Tá. Essas forças de Frank-Starling, elas são basicamente 2. Eu tenho a pressão hidrostática e eu tenho a pressão oncótica. Ok? Pressão hidrostática e pressão oncótica. No caso da movimentação de líquidos no interstício e intracelular, essa região aqui, então eu falei do intravascular para o interstício para o intravascular, certo? Falei daqui, forças de Frank-Starling. Agora, aqui no interstício, essa água entrar ou sair da célula, ela vai depender de forças osmóticas. Forças osmóticas. Tá? Então, olha só. Para a água
ser transferida do vaso para o interstício depende de uma maior pressão hidrostática que força essa água por entre as células que força para a transferência de líquidos do intravascular para o interstício. Eu preciso de um aumento de pressão hidrostática que força essa água para sair do vaso, ok? E ela vai vir para cá. Aumento da pressão hidrostática. E no caso da pressão osmótica, eu tenho que ter uma baixa pressão osmótica para essa água ir para o interstício. Vamos falar um pouquinho de pressão oncótica para vocês entenderem uma coisa. Em cada compartimento desse aqui, eu tenho um soluto osmoticamente ativo. Então, eu tenho um soluto que tem força para puxar água. Ok? Então, diferentes solutos têm forças osmóticas diferentes. O principal soluto da água presente no compartimento intravascular é a albumina. Vou fazer a tela grandona assim. Albumina. Ok? Esse aqui é o principal soluto osmoticamente ativo que está aqui dentro do intravascular. É essa albumina que, quando ela está diminuída, ela faz com que a pressão oncótica caia. E aí, quando a pressão oncótica cai, ele perde força de pressão oncótica e esse líquido tende a vazar para o interstício. E aqui é interessante porque aí você tem que ter uma noção muito clara. Quando há um excesso de líquido no interstício, a gente chama isso de edema. Então, esse movimento aqui depende dessas forças osmóticas que também estão presentes aqui dentro do intravascular. Então, entre o interstício e a célula, eu tenho a principal força osmótica presente, nesse caso do interstício, é o sódio. Ok? Então, sódio, do mesmo jeito que a albumina puxa a água para dentro do vaso, a albumina faz esse movimento, o sódio puxa a água para onde ele está. Ok? Então, a principal soluto osmótico nessa interação interstício celular é o sódio. E o principal soluto osmótico, osmoticamente ativo, de dentro do compartimento celular é o potássio. É por isso que quando você vai dosar o sangue, você vê que o sódio é 140 de sódio. E quando você vai ver o potássio é 3,5, porque grande parte do potássio está dentro da célula. A função osmótica ativa dele é intracelular. A do sódio é extracelular. É basicamente ali no interstício. Ok? Beleza? Então tá. Ok. Então, essa ideia aqui do sódio aqui e da albumina são interessantes. Porque, veja só, eu posso usar a albumina como um expansor plasmático e eu aumento o volume intravascular, porque quando eu dou albumina, eu vou puxar água para dentro do vaso e eu expando o volume intravascular. E o sódio também vai puxar água para si, mantendo a água onde ele está. Certo? Essa ideia do movimento das águas com relação
a força osmótica tem a ver com o equilíbrio de osmolaridade entre os diversos compartimentos corporais. Então, quando eu altero a osmolaridade aqui, patologicamente, ou pelo fluido que eu estou administrando, isso vai provocar movimentos de líquido para um compartimento ou outro. Tá? Então, olha só. Se por acaso, então, a gente não vai falar especificamente de quais são as diferentes soluções disponíveis para administrar, mas olha só, isso aqui é interessante e vocês precisam entender. Se eu administrar, eu vou pegar aqui uma cor diferente, vou pegar um outro tom de azul aqui, e inclusive vou mudar até a caneta. Tá. Então vamos lá. Então imagina que eu vou administrar aqui no intravascular um soro com muito sódio. Ok? Muito sódio. Tem tanto sódio que a gente chama que esse soro é hipertônico. A tonicidade está alta pelo excesso de soluto. Esse soro com muita água tende a ficar no compartimento extracelular, certo? Esse sódio ele não vai para dentro da célula. Então, se eu jogar soro com excesso de sódio para cá, eu vou aumentar a osmolaridade do compartimento extracelular em relação à célula. Porque aqui, entre o vaso e o intravascular, eu aumentei a quantidade de sódio. E sódio é osmoticamente ativo. Isso, aumentar um sódio é igual a aumentar a osmolaridade. Então, quando eu entrego isso, a osmolaridade aqui vai subir em relação a dentro da célula. Para eu diminuir essa osmolaridade, o que vai acontecer é que esse excesso de sódio no extracelular vai tirar a água de dentro da célula para equilibrar novamente. Então, a água sai de dentro da célula, dilui esse sódio aqui e a concentração diminui. Porque lembra, a concentração é o sódio sobre água. Então, se a água sobe, se o sódio sobe, eu tenho que subir a água também, para a osmolaridade ficar equilibrada novamente. Então, isso faz com que, se eu tenho essa situação, eu vou ter uma desidratação celular. Desidratação celular. Vocês entendem? Se eu entregar um soro com muito sódio, sódio é um soluto osmoticamente ativo do compartimentos extracelulares. O sódio vai puxar água de dentro da célula, desidratando a célula. Show. Show. Certo? Massa. Agora, se por acaso, vou mudar essa cor, vamos botar aqui um outro tom de laranja. Aqui. Agora vamos imaginar o seguinte, imagina que aqui dentro desse vaso, eu vou colocar um soro sem sódio, tá? Ou com o mínimo de sódio possível. Nossa, quase nada. Vamos botar aqui um soro glicosado. Não tem nada de sódio. Nada, 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 nada. Então isso é o que a gente chama de soro hipotônico. Ok? Porque tem muito pouco sódio nessa solução. Tem basicamente água livre, tá? Que é o soro glicosado a 5%, é um tipo de solução que a gente tem lá. Depois vai ter um vídeo só de diferentes soluções, tá?
Então, olha só. Então, se eu entregar aqui um soro com pouquíssima ou nada de sódio, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu vou entregar aqui para essa solução, para esse compartimento extracelular aqui, interstício e intravascular, né? Que é o compartimento extracelular, é esse aqui, ó, é o intravascular e o interstício. Se eu jogar água aqui sem dar sódio, água. Aí eu vou aumentar a quantidade de água, tá? Eu vou diluir esse sódio, eu vou diminuir a osmolaridade. Ok? E aí, se eu diminuo a osmolaridade, porque eu tenho um excesso de água neste compartimento extracelular, o que vai acontecer é que esse excesso de água tende a entrar para dentro da célula. E aí, esse excesso de água entrando para dentro da célula pode provocar edema celular. E aqui é um problema, porque é um dos motivos de por que a gente, por exemplo, não coloca água destilada pura em grande quantidade no intravascular. Porque é tão pouco hipotônico a água destilada pura, tão pouco hipotônico, que esse edema celular vai ser tão grande que a célula vai espocar. Vai ter hemólise. Eu vou ter morte celular. Dentro do vaso, essa hemólise é basicamente das hemácias que estão aqui nadando no plasma. E na hora que você joga aquele tanto de água destilada em grande volume, essa água vai para dentro das células, para dentro das hemácias, e as hemácias vão hemolizar. Então, é por isso que em uma situação, por exemplo, de pressão baixa, pressão arterial baixa, em que eu tenho baixo volume intravascular, se eu preciso de um soro para ficar dentro do compartimento extracelular, eu preciso de um soro mais tônico, ok? Do que um soro menos tônico. Então, essa tonicidade, essa tonicidade, ela ajuda a entender os movimentos. E aí, eu tenho um outro soro. Eu vou botar aqui de cinza. Não. E aí eu tenho o soro que é um meio termo, que é um soro isotônico. E aí eu tenho, o soro, por exemplo, é o soro fisiológico a 0,9% e o Ringer lactato. Então são soros isotônicos porque tem uma quantidade de sódio. Vou botar aqui, ó, sódio mais barra menos, uma quantidade de sódio que é mais ou menos parecida com o corpo. E aí a distribuição ela altera com menos intensidade os volumes dos compartimentos extracelulares e intracelulares. Ok? Então é por isso que a gente geralmente usa um soro isotônico. Pra vocês terem uma ideia, se eu quero aumentar o volume e eu vou dar soro hipotônico, a maioria dessa água vai para dentro da célula, ela não fica dentro do vaso. Agora, se eu der 1 litro desse soro hipotônico aqui, 1 litro, esse 1 litro vai aumentar o volume intravascular em média em 250 ml. Se eu for usar uma solução mais hipertônica, eu vou aumentar ainda mais o compartimento extracelular, aumentando ainda mais o volume intravascular, tá? Mas aí a gente tem que decidir isso caso a caso, de que tipo de fluido, se eu preciso de um fluido com mais sódio ou com menos sódio, tá? Na maior parte das vezes, você vai precisar de soluções isotônicas de soro fisiológico ou de Ringer. Depois a gente fala sobre essas soluções, a gente já tinha comentado isso anteriormente, tá?
É... Bom, e aí, essas coisas, isso tá falando dessa ideia. Então, e aí eu acho que é interessante que a gente faça isso caso a caso, para vocês entenderem que tipo de solução vocês vão usar, quanto e com que velocidade você vai usar, tá? E aí, a minha ideia é que a gente faça essas aulas com casinhos, tá? Casinhos. Que aí eu acho que é mais fácil da gente poder pegar, né? Poder sacar e entender o que está acontecendo. Então, revisando o que a gente falou até o momento, essa é a mensagem inicial. Nunca é só um sorinho. Soro tem um potencial de criar complicações. Um soro mal indicado pode fazer sobrecarga volêmica, um soro mal indicado pode fazer distúrbio hidroeletrolítico, pode diluir sódio demais, pode aumentar a quantidade de sódio, pode fazer distúrbios ácido básico, pode fazer acidose metabólica hiperclorêmica. Então, soro nunca é só um soro. E essa noção final, eu acho que é interessante para o tamanho do vídeo. Eu não quero me alongar mais do que isso, porque depois a gente continua. São essas ideias fisiológicas. Toda vez que a gente for falar mais tarde, nos outros vídeos, sobre isso, a gente vai repetir isso aqui novamente. E aí vocês vão começar a pegar a ideia de formação do raciocínio para poder escolher que tipo de fluido você precisa usar em diferentes pacientes que você vai encontrar por aí. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso. O rabisco ficou confuso, né, cara? Depois tem que dar uma limpada nesse rabisco para depois a gente poder publicar, né? E aí eu posso depois disponibilizar o PDF disso aqui por vocês, para ficar limpo, né? E aí vocês puderem acompanhar. Legal? Massa? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.